Gente, vamos fazer uma parada fazer a live. Que Deus. Consigo passar o link pro coisa, não sei porquê. Uhum. Definitivamente, o próximo não dá pra. Gente, aguardem só um pouquinho, por favor. A gente está tentando trazer todo mundo, pelo menos a maioria, de volta aqui para o Teams, tá? Gente, eu estou tentando enxergar. Marcela, sabe se o Marcos conseguiu voltar? Eu estou conversando com ele aqui, ele está tentando entrar, eu acho que agora vai dar certo. E a Rosa também. A Rosa está aqui. A Rosa entrou já? Eu entrei pelo celular, tá. entrar pelo computador, porque trava um pouco esse aplicativo. Williams, eu te tornei apresentador, você consegue compartilhar a apresentação para a gente ver se está funcionando, por favor? Tá, vou fazer um teste agora. Tá. Marcos entrou. Eu entrei, viu, Marcelo? Você aqui. Marcos, pedimos desculpa para você e para todos presentes, né? Não é algo que esteja sob nosso controle, infelizmente. Agradecemos todo mundo que está acessando, que voltou aqui para continuar aqui pelo Teams. E vamos dar continuidade à sua apresentação, né? Tá. Estamos meio assustados ainda, confesso.
Tá. E continua do mesmo lugar ou de novo, o que vocês preferem? Pessoal, vocês estão visualizando? Sim. Sim, a gente está vendo. Marcos, acho que você Ok. pode continuar de onde você estava. Volta um pouquinho só para o pessoal acordar depois do susto. Então tá, vamos. Pode ser o museu em cada mão, então ali eu passo mais brevemente sobre o assunto. Quanto tempo eu tenho? Só para me organizar aqui, porque agora eu perdi um pouco o timing. Vai, e qualquer coisa a gente tira um pouquinho do final. Tá bom. Então, não, mas é bom saber, tipo, acho que foi uns 10 minutos que eu tinha falado já, porque é 30, né? Isso. Só para anotar aqui. Tá até mais ou menos 10. Marcos, se você ir até as 10h45, você acha que até 10h50 a gente consegue? Eu vou tentar. Tá bom, vamos lá. Qualquer coisa a gente tira um pouquinho do final, tá? Pessoal, já deu para perceber que falar de direitos humanos não é das coisas mais fáceis de falar no mundo, né? Porque é exatamente isso, né? A gente vive sendo atacado por discutir questões que são muito relevantes para a humanidade. E eu acho que é o papel dos museus hoje fazer essas conversas, que são difíceis e que, de alguma maneira, mexem com questões que muitas pessoas são contra, né? E eu acho que isso é um pouco do reflexo do que aconteceu aqui, né? Exatamente, tratar de direitos humanos é, sim, tratar de um assunto em disputa, em discussão. E eu acho que o Museu da Pessoa tem um papel fundamental nessa disputa, nessa discussão. E isso é muito interessante. E aí, como eu venho falando, né, o Museu da Pessoa, ele não faz isso sozinho, né? Então, isso é muito mais potente, né? Não é uma instituição que fala sobre memória e direitos humanos, é uma instituição que tenta trazer pessoas para a centralidade dessa discussão, dessa conversa, desse conhecimento. E o Museu em Cada Mão está exatamente nisso. Não é o museu fazendo tudo, é o museu oferecendo formas, ferramentas, maneiras das pessoas criarem e acessarem histórias. Vamos seguir? Esse Museu em Cada Mão, ele tem um número muito significativo, né? Alguns números que são representativos, e esses números são representativos ainda mais quando a gente fala que esses números não foram feitos só pelo museu, foram feitos por uma cadeia, um grupo de pessoas muito importante, né? Online, que acontece essas coisas. Olha, tem um sonzinho aí saindo, alguém está com o microfone aberto. E esse número, esses números representam exatamente esse trabalho coletivo. Essas 18 mil histórias de vida não foram feitas, registradas apenas pelo museu, mas sim por um grupo muito grande de pessoas que entendem a missão do museu, que é a importância de transformar a história de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. E esse hoje é o acervo do museu, né? 18 mil histórias de vida, mais ou menos 60 mil fotos e documentos, e mais de 16 mil horas de conteúdo audiovisual. Tudo isso feito pelo museu, mas também por essa nossa grande rede de pessoas que trabalham e entendem a missão do próprio museu. Vamos seguir? Que eu queria falar um pouquinho de algo que é mais recente no que diz respeito ao próprio discurso do museu, mas estava lá no cerne da criação do museu. A gente tem um posicionamento hoje, esse posicionamento é muito firme. A gente entende que as histórias de vida são um antídoto contra a intolerância. O museu, antigamente, ele tinha uma frasezinha embaixo do logo, um dos logos que o museu já teve nesses 30 anos, que era: uma história de vida pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Essa frase era muito questionada internamente pelo próprio museu. E a gente, toda vez que lia essa frase, falava assim, mas será que uma história de vida pode mudar o seu jeito de ver o mundo? E a gente começou a tentar criar maneiras de avaliar exatamente essa questão. E sabendo que essa mudança que a gente acredita que uma história tem no mundo é exatamente a mudança que a gente precisa para diminuir a intolerância. E o que a gente fez foi, e eu peço aí para o pessoal passar rapidinho, né, para frente, passar para uma próxima, ter uma tela próxima, que é exatamente isso. O museu que atua contra a intolerância através das histórias de vida e que tenta passar isso adiante em todas as ações de rede e colaboração, para que quando o museu passa
a sua tecnologia social da memória para outras organizações, ele não está passando só o método, ele está passando uma visão de mundo, uma visão contra a intolerância, que toda e qualquer pessoa tem direito a ser um patrimônio da humanidade. Sabendo disso, a gente fez uma pesquisa de 2 anos, a gente criou uma metodologia própria para avaliar exatamente essa pergunta: será que uma história de vida muda de fato a perspectiva de alguém que teve acesso a ela? E aí a gente fez uma pesquisa com os usuários do Museu da Pessoa Online, né, na nossa plataforma digital, que é a nossa casa, e a gente descobriu, essa pesquisa está online, depois a gente coloca no chat, aí, Marcela, e no YouTube, enfim, onde tiver a palestra. É muito interessante, porque a gente teve que criar um método próprio para isso, e a pergunta, né, as perguntas levavam a exatamente saber se uma pessoa que teve acesso a uma história tem alguma transformação, e a gente descobriu que 98% das pessoas, por exemplo, que responderam a pesquisa, eles falam que eles perceberam a sua relevância social e se sentiram motivada para trabalhar socialmente contra a intolerância. Então, 98% das pessoas que tiveram acesso à história de vida, elas indicam que esse acesso mudou a forma delas atuar socialmente, né, contra a intolerância. 98% também das pessoas que tiveram acesso à história de vida dizem que eles perceberam que ampliaram a sua própria empatia sobre a diversidade. E 100% das pessoas indicaram que aumentou a sua compreensão sobre questões sociais que levam à intolerância, como a discriminação e a desigualdade. Isso é muito relevante. É um museu que entende que toda pessoa é um patrimônio, que tenta fazer com que as pessoas pensam da mesma maneira, mostra que quando não só a gente registra uma pessoa, tem um impacto significativo, que aquela história vai ser preservada, mas também quem tem acesso a essas histórias. E isso faz toda a diferença do que a gente vai começar a falar aqui agora, que é a colaboração, é as redes, é o trabalho descentralizado que uma organização pode fazer. O museu não faz isso sozinho. A gente sabe que o museu tem uma capacidade X de fazer histórias e fazer exposições, fazer livros de disseminação, estar nas redes sociais, mostrar as histórias de vida com a importância que a gente entende que ela tem. Mas, quando a gente leva isso para um conjunto de redes, isso se potencializa muito. Isso deixa de ser sobre o Museu da Pessoa e começa a ser sobre a ideia de que toda pessoa tem um valor inestimável, tanto para a história, mas também quanto para a humanidade. E por isso que cada pessoa é um patrimônio. E aí eu vou entrar agora exatamente no nosso tema, que é redes. Vamos seguir, por favor? O museu tem um histórico imenso com redes. E foi aprendendo a trabalhar em rede que o museu entendeu a importância ou entendeu o seu papel de colaboração, né? As experiências colaborativas são as mais diversas possíveis. Então, o primeiro exemplo aqui é que no primeiro site do Museu da Pessoa, não é sobre essa tela, mas é importante falar, em 1996, qualquer pessoa já podia enviar a sua história no site. Então, era um museu que não só ele fazia as memórias, registrava, preservava, disseminava, mas também toda e qualquer pessoa poderia ter sua história preservada, era só entrar naquele site e enviar, com todos os desafios que um site em 1996 tinha, né, com o início da web, né, início da popularização do acesso à internet. Mas o museu tem experiências físicas também de colaboração, e elas são muito importantes para a nossa história aqui. Em 99, por exemplo, o museu, mais ou menos ali próximo de 1999, no final da primeira década do museu, né, indo para a primeira década do museu, o museu começa a se relacionar internacionalmente. E quando o museu sai do Brasil, acontece uma coisa muito interessante. E isso, até hoje, é muito impactante para a gente. As pessoas, elas, em outros países, olham o museu e ficam abismadas com a ideia de um museu de histórias humanas. Abismada no sentido positivo. Elas entendem com muita facilidade a importância. Falam, nossa, é isso. Existe um lugar para as histórias humanas. E é um museu da pessoa. E aí começa a ter uma necessidade, uma busca de organizações internacionais para serem museu da pessoa, para também utilizarem as ideias do próprio museu nesses lugares. E aí inicia esse trabalho em rede com o museu, fomentando grupos, organizações de fora do país a
a trabalhar em histórias humanas das suas localidades. Até hoje, alguns desses parceiros são ativos no que diz respeito a trabalhos com memória. Avançamos aqui na apresentação. A gente também, lá por 2006 e 2018, né, o Brasil teve um belo período no que diz respeito a políticas culturais nesse período, e o museu cria o Brasil Memória em Rede, uma grande rede formando centenas de participantes, organizações, fazendo fóruns, criando polos descentralizados, todos fazendo com a mesma perspectiva de criar memórias, de registrar memórias e transformar elas em um patrimônio, né? E o museu teve um papel de articulação, ele criou essa rede, ele fomentou essa rede e ele estabeleceu essas relações dessas redes. Então, esse é mais um ponto histórico do museu no que diz respeito a redes. Vamos mandar? Outra forma de olhar redes, de descentralizar, o museu também teve uma grande experiência entre 2006 e 2010, que foi 1 milhão de histórias de jovens, que nada mais é do que tentar fazer com que 1 milhão de histórias de jovens no Brasil todo fossem registradas. E foi feito. A gente formou mais de 1.500 jovens, esses jovens faziam as memórias das suas próprias localidades, territórios, organizações, e eles eram agentes de memória, né? Então, assim, foram mais de 31 organizações de todo o Brasil, com 1.500 jovens mobilizados, registrando, preservando e disseminando memória. E aí o museu começa exatamente a entender que o seu papel não é só ser um museu naquela plataforma digital, o museu virtual. Ele é um museu, de fato, que está em todas as mãos, né? E por isso a nossa visão de futuro nada mais é do que a prática que o museu tem todos esses anos. Vamos seguir? E aí a gente chega, né, eu acho que no ponto mais importante. Olhando para toda essa perspectiva histórica do tudo que o museu fez, o museu entende que precisava dar um passo a mais. Esse passo a mais nada mais era do que criar um programa que bebesse de todas essas experiências de rede, né? Vamos voltar para a próxima tela. E esse programa tivesse uma musculatura para realmente criar uma rede potente. O que seria uma rede potente? Uma rede contínua, forte, de organizações, grupos, pessoas, enfim, em territórios ou em temas, começarem a fazer parte de uma rede fomentada pelo museu, e que essa rede é o futuro do próprio Museu da Pessoa. E a gente cria o programa de núcleos do Museu da Pessoa. A Marcela, que está aqui, ela tem um papel fundamental nessa história, exatamente ajudando a gente a estabelecer esse modelo novo de atuar em rede. É um modelo descentralizado, que qualquer grupo pode entrar, participar, o custo é baixíssimo, de manutenção dessas redes. O museu tem uma plataforma EAD com cursos e conteúdos exclusivos para que essas organizações, grupos, coletivos consigam não só fazer projetos de memórias, registrar memórias, fazer produtos culturais, criar a própria sustentabilidade das suas ações, esse é um dos focos, exatamente, e troca de informação e de ideias, né, de conhecimento, porque cada um que está no seu espaço, no seu território, faz memória de alguma maneira, ou preserva e dissemina da sua própria maneira. E essa riqueza de conhecimento de rede é o pilar principal do programa de núcleos do Museu da Pessoa hoje. Tem um site específico do núcleo, se alguém tiver mais interesse. A gente teve a parceria da JP Morgan, da Choca, do CISEM, do próprio BNDES, né? Cada um, em algum momento, ajudou o museu teve um papel fundamental para a criação desse modelo de núcleos, né? Esse modelo ainda está em criação, na verdade, não tem nada pronto, a gente sabe que ele evolui muito, e aí, faço um adendo aqui, a Fundação Bung tem um papel muito interessante na criação dos núcleos, porque a gente tem várias maneiras de trazer núcleos, né? De forma individualizada, em editais, e também com parceiros financiadores. E aí, a Fundação Bung tem um papel muito interessante em criar a primeira rede financiada, né, por uma organização para que esses núcleos estejam em vários lugares do país, né? Vamos seguir, por favor? Aqui é um ponto muito interessante, né? A gente, em pouco tempo, em menos de 2 anos de programa, a gente já tem 39 núcleos em 8 estados diferentes. Esses núcleos são escolas públicas, são museus, são organizações de base, tem organizações que trabalham com
com escolas, tem organizações que trabalham com pessoas com deficiência, enfim, são inúmeras, né? Pessoas, organizações e coletivos que trabalham com cultura. Não tem um jeito certo para ser núcleo, tem um interesse em compartilhar a missão e a visão do museu e seguir fazendo seus projetos de memória. Então, hoje já tem um número muito significativo e a gente hoje está desenhando um programa de expansão para que logo a gente tenha centenas de núcleos em todo o território brasileiro. Núcleos em povos indígenas, núcleos em escolas públicas, núcleos, enfim, em qualquer grupo ou coletivo que tenha interesse em registrar, preservar e disseminar a história de vida, mas com aquele foco, olhando a história como um patrimônio da humanidade. Vamos seguir, por favor? Aqui é só um exemplo dos núcleos, por exemplo, o Núcleo Espaço Imaginário faz um trabalho incrível, né? Como eu falei, uma história de vida pode mudar seu jeito de ver o mundo. A gente fez uma pesquisa para provar isso, né? Para avaliar isso, né? E quando o museu faz a pessoa acessar uma história de vida, a gente está com essa perspectiva, que ela tem acesso àquela diversidade daquela pessoa e entre naquela história e entenda de forma mais complexa o mundo que ela vive. Quando o Espaço Imaginário posta, e eles fazem um trabalho incrível nas redes sociais de postar muitas histórias que eles já vêm registrando, eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão possibilitando que a gente diminua a intolerância, né? De uma forma indireta, sabendo que as memórias têm essa finalidade. A gente falou isso na nossa avaliação de impacto aqui com vocês. Vamos seguir? Um outro jeito interessante é exposições. O Museu de Jaboticabal, que também é um núcleo do Museu da Pessoa, eles fizeram uma grande um trabalho incrível, né, na cidade, e eles criaram uma série de crônicas com essas memórias de pessoas ligadas à arte. Então, eles gravaram a história de vida das pessoas, publicaram, enfim, salvo engano, eles fizeram uma exposição física com essas histórias, e é incrível o trabalho deles já. É um núcleo muito ativo. É um museu que tem seu acervo, tem suas peças, tem, enfim, sua vida como museu há muito tempo, mas hoje eles, como núcleo, eles também têm esse olhar para o acervo de histórias humanas da própria cidade, sobre os temas que a cidade precisa ser discutidas, né? Mostrando a relevância, por exemplo, nesse caso, de musicistas da cidade. Vamos seguir? E um outro programa, né? Eu tentei aqui falar um pouquinho do histórico do museu, da visão do museu e de duas grandes experiências. A primeira, os núcleos, né? Que é essa experiência que tem esse recorte histórico de atividades, e hoje é um programa muito bem construído, né? Mas a gente tem um outro programa que aí tem muito a ver com o próprio Atados, que é o voluntariado. O museu, há 3 anos atrás, percebeu que jamais, com uma equipe interna, mesmo tendo mais de 50 pessoas trabalhando no acervo nos últimos 4 anos, em épocas diferentes, né? A gente contratou muitos pesquisadores nesse período para tratar o acervo do museu, a gente não conseguiria fazer internamente com recursos internos. E aí a gente potencializou o tratamento do acervo com voluntariado. E isso mostrou para o museu que o museu ele pode realmente estar em qualquer lugar, porque as pessoas são o museu, né? E aí vamos seguir a próxima tela, traz alguns números, né? Olha que interessante, né? Desde 2018, na criação do programa dos voluntariados, a gente tem mais de 6 mil horas, né? 6 mil horas de trabalho voluntário realizado. São 400 pessoas em todo o Brasil e fora do Brasil, né? Em 5 países, em mais de 13 estados brasileiros, trabalhando no Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa não é um museu que tem uma sede em São Paulo. O Museu da Pessoa é onde estão essas pessoas. É onde estão esses voluntários. Esses voluntários trataram o acervo do museu, transcreveram histórias, colocaram legenda e acessibilidade nas histórias de vida. Esses voluntários fizeram um trabalho absurdo, incrível. E qual é o retorno disso? Os voluntários, né, quando a Marcela faz pesquisa de avaliação com eles falam que as histórias mudaram a vida deles. As histórias, e algumas pessoas, né, tem uma pessoa que na qual a gente fez uma pesquisa sobre o nosso programa do voluntariado, ela fala que o programa do voluntariado salvou a pandemia dela, né? Toda a situação que a gente passou de ficar trancado esses anos todos, por causa da pandemia, né? Pessoas tiveram um impacto muito positivo, porque elas tiveram acesso à história de outras pessoas e trabalharam nessas histórias. Então, esse programa de voluntariado, a gente criou uma maneira de células crescentes que faz com que o programa ele tenha
ele possa chegar a 400 pessoas envolvidas ao mesmo tempo, trabalhando e fazendo com que o acervo do museu seja potencializado. Agora, a gente vai começar uma nova fase dos voluntariados, gravando histórias de vida. O museu vai deixar de ser só o museu ali, gravando histórias de vidas. Os núcleos, os voluntariados também vão registrar essas histórias. E isso vai não só crescer o acervo do museu, mas vai possibilitar mais diálogos do museu com os próprios, com outros públicos. Vamos seguir, por favor? E aqui, só um recortezinho, porque não falei um pouco do que a gente é, do passado, do nosso presente, mas também do futuro. E o futuro nosso é colaborativo. O futuro é o museu tá cada vez mais nas mãos das pessoas. E eu queria... Vamos seguir, por favor? A gente tem 3 grandes ações novas não, mas ações que são muito importantes para o futuro, que é exatamente o museu agora não é só o museu da plataforma digital do Museu da Pessoa, ou das suas redes sociais, ou dos seus parceiros. O museu também é o museu que está desaguando na Wikimédia, né? O Ailton Krenak, quando ele grava a história de vida dele no Museu da Pessoa, ele fala que a gente é um grande rio de memórias, que vai desaguando, né? E se juntando com outros rios, com igarapés. E é exatamente isso, o Museu da Pessoa é um grande rio de memórias. E a Wikimédia é um desses rios que vão se conectando no meio do caminho. Agora a gente vai fazer um trabalho imenso com voluntariado, com pessoas sendo treinadas para que as histórias do museu sejam referência dentro do próprio Wikimédia, que hoje é a grande forma de conhecimento, né? Uma das grandes formas de conhecimento colaborativo da humanidade, né? Então, o museu fechou essa parceria, o nosso acervo está indo totalmente disponível também no Wikipedia. Um outro ponto, na próxima tela, a gente vai falar da rede de núcleos, né? Os núcleos só estão crescendo, a gente está com 30, quase 40, e a nossa ideia é uma expansão nacional e internacional. É que essas pessoas conversem de experiências e tudo mais. E isso vai crescer nos próximos anos, sabendo que o futuro do museu está na rede. E vamos para a próxima tela? Só para trazer um gostinho e falar aqui de futuro. A gente está fazendo um grande programa de vidas indígenas. Hoje, os 2 maiores grandes projetos do museu em povos indígenas. E nesses povos indígenas, a gente descobriu com próprios jovens sendo formados, com os jovens indígenas gravando a sua história, que eles se entendem como guardiões da memória. É esse o nome deles. É essa a forma que eles querem ser, que eles gostam de ser reconhecidos. Então, a gente começou esse ano um projeto no Maranhão com 3 povos indígenas, e esses povos indígenas, a gente não está só formando jovens para que eles registrem, preservem e disseminem a memória dos povos indígenas deles, mas também que eles sejam guardiões. Então, eles estão, de alguma maneira, continuando o projeto no seu território, levando a importância do registro, da preservação e da disseminação. Lá no Maranhão, nos Guajajaras, a gente plantou a primeira floresta de memória. Então, em vez das histórias de vida estarem no site do museu, elas estarão também, mas para cada povo as histórias estão na floresta. São placas de madeira com as histórias escritas pelos próprios jovens. E isso é preservação de memória. Então, esse também é um jeito do futuro de colaboração e de rede. Não só em todos os povos, com certeza também nos povos indígenas. E isso também diretamente está conectado à ideia da nossa visão sobre direitos humanos. Então, eu acho que encerro por aqui. Queria agradecer muito. Eu passei um pouquinho, mas também, né, passamos outras situações. Foi uma experiência incrível conversar com vocês. Espero ter um tempinho para poder falar um pouco mais. Tá bom? Muito obrigado, viu? E responder dúvidas. Marcos, nós que te agradecemos muito, né, por essa apresentação, por essa partilha maravilhosa, né, esse projeto que todo mundo fica tão apaixonado pelo que vocês fazem. E agradeço também as pessoas que migraram de lá do Zoom e estão aqui no Teams para a gente dar continuidade, nosso público, né? Sem vocês a gente não estaria aqui continuando. Muito obrigado pela paciência. Quem não estava lá, né? Tivemos um problema de hackeamento e por isso nós migramos para esse novo link. E agora eu vou passar a palavra para a Rosa. Rosa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A Rosa Dias é do Atados, ela é gerente de projetos do Atados, onde ela atua desde 2015, é bolsista de iniciação científica no curso Culturas e Resistências na Cidade,
onde ela participa de pesquisas sobre as ações e equipamentos culturais em espaços periféricos da cidade, com teatros, museus, cinemas, grupos artísticos e etc., né, na FAO. Rosa, muito obrigada, vai ser maravilhoso poder compartilhar essas experiências do Atados. Obrigada, Viviane. Obrigada, Marcos, Ana, Marcela. Bom, acho que estou super feliz. Obrigada pelo convite. Depois de ouvir Marcos, acho que tem realmente muita sinergia, né? O trabalho do Atados com o trabalho do Museu da Pessoa. Quando a gente começar a apresentar aqui também, acho que a gente vai conseguir mostrar isso, mas acho que, enfim, super feliz. O Atados é uma organização que atua pela colaboração, pelo trabalho em rede, pelo movimento do voluntariado, por conhecer pessoas. Então, a gente acredita muito que o voluntariado é participação social, né? E especialmente é troca. Então, é um lugar da gente se conhecer. Eu não sei, já está com a apresentação? Eu estou vendo vocês. Williams, compartilha. Tá. Vou compartilhar agora. Boa. Apareceu? Sim, pode passar, por favor. Só que senão eu vou falando e aí depois vai aparecer tudo de novo. Mas, para quem não conhece, né, o Atados é uma plataforma que conecta voluntários e voluntárias às mais diversas causas sociais no Brasil todo. Começou em 2012 com um grupo de 4 jovens estudantes de administração que queriam unir a tecnologia com o desenvolvimento social, com a transformação social. Esses jovens, eles viam que existia uma demanda de pessoas que queriam colaborar, pessoas que queriam botar a mão na massa, que queriam fazer alguma coisa, mas não sabiam como realizar essas atividades. E aí começaram a entender com as organizações não governamentais, com projetos coletivos, quais que seriam, se seria uma demanda, né? Ter uma tecnologia, então ter um aplicativo ou um site, alguma coisa que conectasse pessoas às organizações. E durante esse estudo, né, que eles fizeram, eles viram que sim, isso era uma demanda, as organizações trabalham com voluntariado, elas estão ali com vontade de ter mais pessoas, mas também que o setor social é um setor muito complexo, né? Existem as organizações que são muito grandes e que tem muita gente já contratado, tem os projetos que estão começando e que tem muitos voluntários, enfim. Entenderam que sim, isso era uma demanda, e aí começaram a fazer esse site, que hoje em dia, pode passar, hoje em dia a gente tem mais de 200 mil pessoas cadastradas na nossa rede, é uma plataforma gratuita, então a gente tem mais de 200 mil pessoas cadastradas e mais de 3 mil organizações cadastradas. Toda organização que entra no site do Atados recebe um e-mail nosso, a gente manda uma mensagem, a gente quer conhecer qual é essa instituição, porque começou como um site, né, para conectar pessoas a organizações a pessoas. Então, hoje em dia, a gente até brinca que o Atados funciona como a antiga Páginas Amarelas do setor social. Então, se você quer conhecer alguma organização de alguma causa, né, quero trabalhar com cultura, você consegue filtrar lá no site, você consegue encontrar essas organizações e se conectar a essas organizações. Pode passar mais um. E a gente atua hoje em dia, né? Saímos do site, a gente ainda existe o site, mas o site é a porta de entrada para a mobilização social. Então, a gente atua com esses 4 pilares, né? O primeiro, despertar e conectar. Então, despertar para o setor social, né? Conectar com o setor social por meio do voluntariado. Então, a gente tem a plataforma gratuita, que a gente conecta pessoas a vagas de organizações em todo o Brasil. E aí, diferente de um centro de voluntariado, né, onde você vai e fala, quero ser voluntário em X, e aí o centro de voluntariado te encaminha, o Atados, ele preza mais pela autonomia das organizações. Então, as próprias organizações conseguem colocar ali qual que é a sua necessidade, qual é aquela demanda daquele momento. Então, estou precisando de alguém para fazer as planilhas dos meus atendimentos. Você consegue colocar lá e conseguir as pessoas com essas habilidades, com esses recursos aí que você está precisando. E, enfim, a gente também oferece oportunidades de atuação em vagas próprias, com nossos eventos e tudo. Além disso, a gente atua com o fortalecer, né? Fortalecer a cultura do voluntariado. A gente entende que no Brasil a cultura do voluntariado ainda está engatinhando, né? Se você compara com outros países, a cultura da colaboração, da participação social, ela é mais forte, sim, é uma coisa que é mais
falada desde sempre, mas no Brasil existem muitas pessoas, tanto é que é isso, temos um site com mais de 200 mil pessoas interessadas em participar ali de algum projeto. E aí a gente realiza a parte de fortalecimento de rede, em que a gente tem uma rede de organizações, que a gente realiza cursos, palestras, divulga conteúdos, tem grupo de WhatsApp, reuniões com as organizações, muito para falar sobre o setor social por meio do voluntariado. E também faz encontros com voluntários, bate-papo, formação em torno da cultura do voluntariado, entendendo como que as pessoas podem iniciar, né, dar esse primeiro passo ali no voluntariado. E o Transformar, que são os nossos projetos autorais de voluntariado a partir da demanda da nossa rede, e os projetos de voluntariado corporativo e responsabilidade social, em que a gente casa as demandas da nossa rede, então, dessas organizações que estão cadastradas, com empresas parceiras. É assim que o Atados se sustenta hoje em dia. Pode passar, por favor, Williams. E aí, enfim, a gente está falando muito de números, né? A gente tem hoje em dia 3.500 organizações, 200 mil cadastros, mais de 31.300 horas de voluntariado no ano passado, mais de 11 mil vagas cadastradas. A gente teve um crescimento muito grande no nosso site a partir da pandemia, acho que muito do que o Marcos falou, né? As organizações precisaram se reinventar, precisavam estar ali fazendo outras atividades à distância. Então, teve um crescimento muito grande. Agora a gente está vendo até uma caída, né? Porque as pessoas estão voltando às suas vidas e tudo. Então, a gente precisa voltar a falar sobre isso, assim como a gente tem que continuar falando sobre direitos humanos, sobre memória, para as pessoas estarem mais ativas. E é isso, assim, 48 empresas parceiras, 3,1 milhões de reais direcionados às ONGs, porque a gente acaba conectando, né? O Atados é muito do conectar, então conectar empresas que querem fazer doações com organizações, então tem tudo isso. Mas pode passar, tudo isso que eu estou falando são números, né? E acho que aqui a gente está falando muito mais sobre pessoas, quando a gente fala sobre o Museu da Pessoa, sobre registro, sobre memória e sobre o Atados. Eu acho que é isso, os números eles falam, mas não falam tanto quanto eu olhar para essa foto e saber que é a Tayana do A Esperança, em São João de Meriti, que ela toca um projeto incrível, que tem um impacto maravilhoso e que, assim, o Atados funciona, e eu acho que o propósito muito do Atados é isso, é conectar pessoas a projetos que, no fundo, são pessoas, né, e causas sociais. Pode passar, aí eu fui colocando algumas fotos, então a Fátima, como que a gente conecta. Como que, na verdade, o voluntariado é uma porta de entrada para esse impacto, né, e esse registro da memória? Porque a gente está falando de histórias de vida, a gente está falando de histórias de resistência, histórias de colaboração, histórias de rede, que o voluntariado faz com que você se conecte a essas histórias, né? É isso, quando a gente fala de voluntariado, você fala sobre um mundo novo se abrindo, né? Você sai da sua zona de conforto, você conhece uma pessoa, você desenvolve habilidades. E aí, sim, expande muito. E isso só expande porque tem pessoas muito incríveis por trás dele. Pode passar. Então, é isso. O voluntariado é troca, né? A gente fala muito sobre a importância dessa troca, do igual, né? A gente não olha para o voluntariado enquanto aquela questão assistencialista que você vai lá ajudar, você vai salvar. Na verdade, você vai participar, você vai colaborar, você vai fazer parte daquilo, né? Então, acho que é isso, assim, a gente acredita muito no voluntariado enquanto o encontro entre pessoas que fazem, resistem, né, realizam nos seus territórios e, enfim, acho que isso se conecta muito com o Museu da Pessoa e com a questão da memória. Acredito que aqui tenham pessoas que têm mais projetos, né, de museus, de centros culturais, e isso está muito ligado com o Atados. Pode passar. E aí, no fim, tudo isso, né, são pessoas, indivíduos, mas, na verdade, a gente é uma rede, né? Eu gosto muito dessa foto, que eu acho que ela traz bastante essa noção de múltiplos, né? A cada pessoa que está nessa foto representa uma causa, representa um território, representa uma história, representa muitas histórias que estão lá nos territórios que eles estão representando. Então, a gente é muito orgulhoso da rede que a gente está construindo, né? Que a gente vem construindo, porque tem essa coisa da humanização, que eu acho que o Museu da Pessoa também traz, e é isso, assim, não é só um site, né? A gente conhece essas pessoas, a gente sabe o nome dessas pessoas, e a gente quer que outras pessoas no Brasil possam conhecer e ter contato com essas pessoas e colaborar com essas pessoas e com esses projetos e com essas histórias de vida e de impacto. Pode passar.
E aí, falando um pouco mais sobre, né, técnica, a gente conversou muito, né, para construir essa apresentação de hoje, e eu fiz uma pesquisa no site do Atados, você consegue filtrar enfim, você pode pesquisar qualquer coisa lá no site. Eu coloquei memória, e aí apareceram várias vagas relacionadas à memória. Então, vagas são aquelas vagas que as organizações abrem para que as pessoas possam se candidatar. E aí, quis trazer um pouco para vocês verem, né, que existe uma possibilidade imensa de se trabalhar em rede, de se trabalhar em colaboração, e que existem muitas pessoas que podem, de fato, ali atuar. Então, tem desde assessor de comunicação, organização de acervo, inventário de territórios LGBT+, né, que é do Museu Bajubá, educação museal, voluntário para o projeto do Fazendo Minha História. Então, como realmente existem organizações que atuam com memória, que já usam o site do Atados, que já tem pessoas somando e que já tem pessoas se conectando ali a esses projetos. Tem mais um, pode passar, William, que eu trouxe mais assim para vocês verem como funciona, né? Então, dentro de cada vaga, a organização pode descrever o que é aquela vaga. Isso é uma vaga do Instituto Fazendo a Minha História, não sei se vocês conhecem, eles trabalham com o resgate de memórias de crianças que estão em situação de abrigamento, né? Elas estão em abrigos pela justiça, então tem voluntários que realizam a captação das histórias dessas crianças, né? A história de vida, desde que você era pequenininho, vai fazendo um álbum de fotos. Então, eles captam voluntários pelo Atados. E é isso, acho que assim, existe uma possibilidade de atuação imensa, mas para vocês verem que já existem instituições que, de fato, estão atuando na nossa rede, que estão conseguindo trazer mais pessoas para perto, fazendo parte do Atados. Pode passar. E aí, a gente está falando muito de cases, né? Acho que a gente trouxe um pouco de um case que a gente fez aqui no Rio, que é o Trajetórias. É um projeto que a gente realizou com voluntários no Rio de Janeiro. Eu não sei se daria tempo de passar o vídeo. O que vocês acham, pessoal? Depois qualquer coisa a gente pode mandar. São 3 minutos. Vamos passar sim. Tá. Vamos passar o vídeo, mas só para explicar para vocês. Foi um projeto que a gente fez muito nesse intuito de, nossa, a gente conhece organizações incríveis, projetos maravilhosos, vamos botar isso para o mundo, vamos divulgar isso, que as pessoas precisam conhecer. Fora que a gente quer valorizar essas histórias, a gente quer resgatar essa memória e deixar isso ali em algum lugar guardado para o futuro. E aí a gente chamou voluntários, então a gente chamou uma equipe de editores de vídeo, designer, entrevistadores, roteiristas, pessoas de produção. Então, foram mais de 50 pessoas que se dividiram em 6 territórios que a gente indicou e fizeram entrevistas com pessoas emblemáticas desses territórios. E, assim, foi um projeto que foi muito importante para a gente, porque o nome Trajetórias, ele saiu dos voluntários, foi tudo uma criação coletiva, né? Foi uma criação colaborativa. A gente chamou todo mundo para uma reunião, explicou essa vontade, todo mundo entrou naquela, fez o nome, eles fizeram a logo, eles fizeram as entrevistas e aquilo ali reverberou e reverbera até hoje. Assim, o Cirlan é nosso parceiro e ele sempre lembra desse vídeo. A Cássia, as pessoas usam esses vídeos muito para internamente. Bom, vou parar de falar para vocês verem um dos vídeos que foi produzido pelo pessoal. E eu acho que está sem som. Vocês estão ouvindo? Ah, vou reproduzir. Não. Agora, põe para agora para a gente ver se a gente ouve, Williams. Tá sem. Não. Estão ouvindo? Não. Não. Tem que ativar o som no Teams. Aqui está ativado. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Na opção Ainda de não. compartilhar o vídeo aqui no Teams, você pode incluir o som do computador.
compartilhar o conteúdo. Vocês estão ouvindo? Ouvi um passarinho, não sei se era do vídeo. Acho que não. É, gente, a tecnologia não está a nosso favor hoje. Aqui Realmente, tá deve ter um Mercúrio retrógrado aí parado em algum canto. Rosa, enquanto o William vai tentando aqui fazer funcionar, se você quiser dando continuidade, não sei se tem fala para depois ou se você encerrar com o vídeo. Claro. Não, eu vou falando, eu estou com a apresentação aberta aqui minha também, aí eu vou acompanhando aqui, sem problema. Mas depois a gente manda o link, eu posso até mandar para vocês o link para vocês assistirem, vale muito a pena. Não sei quem conhece o projeto Morrinho, mas é um projeto que fica na favela Pereira da Silva, aqui no Rio de Janeiro. O Cirlan começou, quando eu estava na escola, ele pulava as aulas para ir fazer casinhas de tijolo, e aí isso ali virou uma representação, né, da comunidade onde eles moram. Então, hoje em dia, o Cirlan já foi para fora, já foi para a Europa, já fez exposição no Museu no Mar, aqui no Rio. Então, assim, é um projeto muito incrível e ele também atua com voluntários, atua com memórias que vale todo mundo conhecer também. Boa. Então, estamos aí. Depois eu mando o link. Então, foi um projeto com 50 voluntários, né? Foram realizadas 20 entrevistas em 6 territórios e 29 vídeos. Todos esses vídeos estão no site do Atados, também podemos, no YouTube do Atados, eu posso mandar para vocês. A gente fez teaser, né? Uns mais curtinhos e uns mais longos da pessoa falando. Então, aqui um pouco de quem foi representado, né? Os territórios onde a gente trabalhou, então, no Morro da Providência, no Morro do Cantagalo, na Pavuna, no Morro da Pedreira, na Rocinha, no Dona Marta e na Pereira da Silva. E acho que é isso, é um projeto muito representativo de rede, de voluntariado, de memória, né, de registro, de colaboração e de pessoas, né, pessoas que estão representando ali os projetos. Pode passar, Williams. E aí um outro case que a gente traz é um livro que foi realizado com voluntários e a Unilerro, que é a Universidade Livre para a Eficiência Humana. É um projeto que atua pela inclusão, né, especialmente pela inclusão da pessoa com deficiência. E aí foi realizado quando a Unilerro fez 17 anos, a gente abriu uma vaga para voluntários, e aí desde voluntários diagramadores, voluntários entrevistadores, enfim, designers, tudo para ficar um livro bem bacana. E aí foram realizadas 24 entrevistas e esse e-book. Pode passar. Aqui é uma fotinha dos voluntários, né, atuando, tudo. Pode passar para o próximo. E aqui um pouco de como ficou o livro, né? Então, a importância desses voluntários terem conversado com pessoas que eram para-atletas do vôlei sentado, né? Ou para-atleta, os dois, aí no caso são do vôlei sentado. E como isso muda a percepção das pessoas, né? E aí acho que também se liga muito com o que Marcos falou sobre a percepção da intolerância, como é importante a gente trocar com as pessoas e ter acesso a histórias de pessoas. Isso pode ser realizado por meio do voluntariado, né? Então, a gente conseguir trazer tanto o impacto para o voluntário, para a pessoa que está ali colaborando, quanto para a instituição também. Então, é sempre uma coisa que vai para os dois lados, né? Um ganha-ganha. Pode passar. E, por último, trouxe uma experiência colaborativa entre Museu da Pessoa e Atados, né? Em 2019, acho que foi um ano muito marcado por desastres ambientais no Brasil, né? Depois disso veio pandemia, foi tanta coisa que a gente até esquece o tanto que aconteceu, e aí a importância disso estar registrado e ser lembrado ali, né? A gente fez um acervo, né, junto com o Museu da Pessoa, falando no Dia Internacional do Voluntário, que é o dia 5 de dezembro, falando sobre o voluntariado em causas ambientais. Pode passar. E aí a gente coletou histórias, então convidou pessoas tanto para levarem suas histórias para o Museu da Pessoa, quanto voluntários coletarem histórias para levarem para lá. E essas histórias, elas estão hoje em dia, depois a gente também pode passar o link, já estão lá no acervo, e também elas viraram uma exposição, né? A gente conseguiu coletar fotos das pessoas que atuaram no Óleo do Nordeste e criou uma exposição que ficou no Museu da República, se não me engano, em São Paulo.
Então, é isso, né? Como uma ação de voluntários que estavam atuando no Nordeste pôde reverberar para o museu, para o metrô da República, outras pessoas terem contato e estar no Museu da Pessoa, enfim, aí acho que o impacto também é muito longe, né? E aí é isso, assim, o voluntariado, ele consegue se conectar com várias áreas das instituições, e eu não sei se tem instituições que estão com essa dúvida, né? Mas o Atados é um site que você não precisa ser uma ONG, né? Você pode ser um coletivo, você pode ser um projeto, você pode estar ali porque a nossa missão é juntar gente boa. Então, no fim, é importante que projetos que não sejam uma associação ou, enfim, que tenham outro trabalho, mas que queiram a participação social, que queiram trazer mais pessoas para colaborar e para fazer parte, estejam cadastrados ali. Eu acho que é isso. Ah, não, tem só uma última. Isso. E aí, para encerrar, também eu botei todas essas fotos que ilustraram a nossa apresentação, é de um outro projeto nosso, que é o Comunicadores. O Comunicadores é um projeto em que voluntários de comunicação, então jornalismo, fotografia, eles coletam histórias de pessoas especiais da nossa rede, pessoas incríveis, muito também nesse lugar de vamos reverberar essas histórias, porque a gente também entende que o setor social acaba que a gente fica numa bolha. Eu acho que isso talvez possa acontecer com a cultura também, né? A gente está se falando sempre entre os nossos, a gente está se falando e é muito importante esse fortalecimento, mas quando você expande a bolha, você chega em outras pessoas que nem faziam ideia, né? Às vezes eu conto para umas amigas sobre o meu trabalho, que eu fui na comunidade tal e eu conheci a Nil, que é uma mulher incrível, as pessoas ficam, nossa, eu não conheço isso, é um mundo de possibilidades, né? E é isso, assim, é muito importante, a gente nem gosta de falar da voz, né? Porque voz todo mundo tem, todo mundo está ali, está falando, às vezes está gritando no território. A gente fala que a gente gosta de ecoar essas vozes, né? A gente traz um alto-falante para essas vozes para que elas sejam escutadas, que elas sejam visibilizadas, né? Os pontos de luz aí para a gente ter nos nossos territórios e nas nossas causas. Então, é isso, assim, tudo que a gente acredita como o voluntariado é participação social, é troca, são experiências de vida, são histórias, né? É memória e é rede. Então, é isso. Eu fico super feliz de estar aqui hoje com vocês. Acho que até essa questão do começo, né, faz um pouco a gente pensar a sociedade que a gente está vivendo e a importância dos nossos trabalhos para combater a intolerância, para fortalecer os direitos humanos e a memória e a cultura. E é isso. Obrigada, gente. Prazer. Muito obrigada, Rosa. Muito obrigada, Rosa, por essa partilha, né, por essa apresentação do Atados. Realmente é um trabalho incrível, né? Eu fico imaginando o potencial de unir essas duas instituições, né, no Museu da Pessoa e Atados, assim como qualquer outra instituição que queira partilhar esse trabalho junto com vocês, né? A gente tem aqui instituições que estão falando do fazer da memória efetivamente, né, concreto. Muitas vezes nas nossas bolhas também a gente fala, a gente pensa, a gente sofre, mas às vezes a gente não consegue colocar em prática, né? E é muito bom quando a gente tem a possibilidade de ver isso na prática acontecendo, né? Ideias tão incríveis, né? Uma coisa que me tocou muito na fala do Marcos e na sua é que eu acho que o grande elemento dessa nossa primeira jornada hoje, de falar desse trabalho em rede, é o indivíduo, é o sujeito, né? É o ser humano, né? Essa é a maior rede, né? Esse é o maior elo. E pessoas gostam de pessoas, né? Pessoas se interessam por pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem que vincular como instituição, porque as instituições em si, elas não existem, né? Na verdade, não é só o Museu da Pessoa, ele não tem uma sede fixa, né, Marcos? Isso é uma maravilha, né? Vocês poderem estar fluidos em todos os lugares, mas, na verdade, essa fixação dessas sedes institucionais, elas também não são tão reais, né? Porque sem pessoas lá dentro, elas não existem, né? Elas não funcionam, elas não acontecem. Então, acho que o mais brilhante desse trabalho voluntário e das redes é que todas as instituições precisam desse elo humano, desse vínculo. E estar aqui junto com instituições que geram esse interesse, geram essa vontade, é um grande privilégio.
Então, está aberto aqui o nosso chat, temos aí uns minutinhos ainda para algumas questões. Se o Marcos quiser voltar e falar mais alguma coisa depois da apresentação da Rosa, também está aberto. Pessoal, Alguém começou a falar e cortou a fala, né? Foi só... O William começou a falar. alô, estão ouvindo? Sim. O vídeo está pronto, vocês querem reproduzir? Legal. Sim, vamos colocar. Que bom. Estão ouvindo agora? Agora foi. Sim. A minha vida chegou ao projeto basicamente depois que eu vim morar aqui nessa comunidade. Vim morar com meus pais quando eu me deparei com outra realidade, né? Tipo, caramba, favela, área perigosa, eu passava quase meu dia inteiro brincando. A gente brincando e meu irmão chegou e pegou um dos tijolinhos que eu tava fazendo. Aí ele, pô, cara, por que a gente não faz uma janela? Aí eu, janela? Falei, mas como assim fazer janela? Que a gente retratava os furos do tiroteio, né? Tu entra na comunidade, tu vê aquelas marcas de tiro nas paredes, ficamos basicamente meia hora, cara, pra fazer 2 janelinhas no tijolo, pá, pá, pá. Aí quando a gente fizemos, que a gente botou assim de frente e percebeu, olha, a parada é bem diferente do que a gente imaginava. A progressão do morrinho, então da instalação como brinquedo pro mundo das artes, foi meio difícil. Todo mundo discriminava, todo mundo falava contra, mas acho que a gente foi persistente, né, cara? A gente persistiu na dificuldade, na discriminação das pessoas. Eu tinha um professor de biologia que as aulas dele eram tudo à tarde, mas eu não ia para as aulas dele à tarde. E aí esse professor um dia veio de mansinho, chegou, a gente estava todo mundo brincando, tinha uns 20 garotos brincando ao mesmo tempo. Todo mundo pensou, caramba, vai expulsar a gente do curso. Aí ele falou, não, agora eu sei por que vocês não estão indo na aula à tarde. Vocês estão cuidando do ambiente, vocês estão retratando a realidade. E ele trouxe um rapaz que era um documentarista chamado Fábio Gavião. E o Fábio era movie maker. E eu acho que foi através do Fábio que o reconhecimento foi chegando. Porque ele filmou e fez a gente descer pro asfalto, né? Descer o morro e se comunicar com as pessoas da sociedade que ainda não entendiam o que era a nossa brincadeira, como a gente também não entendia como as pessoas do asfalto pensavam. A gente começou a entender quando as pessoas começaram a convidar, não mais a instalação ou os meninos que estavam brincando dentro de um espaço, num terreno abandonado ou numa encosta de um morro, mas sim que as pessoas estavam contratando ou convidando profissionais para falar sobre a sua história. Foi o primeiro convite, a gente fizemos um trabalho enorme no Museu Parque das Ruínas, e eu acho que do Museu Parque das Ruínas fomos para Barra da Tijuca, montamos no Rio Design, aí montamos na Praça 15, no Centro Cultural da Saúde, até chegar a hora de a gente ser convidado para ir para a Europa. Porque aí eu falei, agora não dá mais para segurar o morrinho como brinquedo, não. Nossa, que lindo. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Realmente valeu a pena a gente assistir. Marcos, temos uma questão para você. A Patrícia pediu para você falar um pouco mais sobre o projeto com os indígenas, né, sobre a Floresta de Memórias, que tocou a todos, né, pelo visto. O museu, há mais ou menos o museu já tem um acervo de histórias de indígenas, né, significativo. Esse acervo está até no Ártico, né, a gente fez um depósito em um bunker que guarda memórias do mundo, e lá as memórias do Brasil são a Lei Áurea, a cópia, e memórias do Museu da Pessoa, e dentre elas várias lideranças indígenas, pessoas indígenas. E a gente há muito tempo vem se dedicando à questão indígena, e nos últimos 4 anos fortaleceu muito, e a gente está agora criando um programa próprio que chama Vidas Indígenas. Esse ano a gente acabou de lançar uma exposição virtual com parte do acervo, e a nossa ideia realmente é aonde, né,
os povos que tiverem interesse em trabalhar com a tecnologia social da memória, adaptando a sua realidade, as suas necessidades, né? Não necessariamente, a gente tem como princípio a total autonomia, né, deles, porque a gente não quer ir lá ensinar eles, né? A gente quer ir lá e, enfim, eles desenvolverem através de algumas atividades do museu os seus próprios projetos de memória. E está sendo muito significativo. E aí, nesse primeiro ano, né, assim, a gente está lá nos Guajajaras, né, no primeiro semestre, e agora a gente está indo buscar pós no Maranhão, os próprios jovens Guajajaras começaram a criar isso, e a gente foi com eles. Então, assim, a ideia da Floresta de Memória nada mais foi uma discussão entre pessoas do museu e os jovens indígenas de como preservar no território. E aí é interessante, né? As memórias vão ficar digitais, vão ter acesso, isso é importante até para a questão da intolerância, como a gente bem disse, né? As pessoas têm acesso a memórias indígenas, é um ponto muito importante do Brasil para diminuir um pouco o preconceito, né? A gente vive numa sociedade com extremo preconceito aos povos indígenas, né? Com uma visão totalmente equivocada sobre eles. E, então, as memórias servem exatamente para dialogar com essas pessoas, mas também servem para dialogar no território. E é como eles acharam, a maneira que eles acharam para que no território ficassem as memórias, foi plantando árvores, né, de reflorestamento, para reflorestar a parte da mata, mas também cada árvore vai junto uma grande memória, tem umas placas, enfim, depois a gente manda no link fotos disso, mas é muito lindo, a gente vai divulgar melhor isso, porque está acontecendo nesse exato momento isso, então a gente está contando uma coisa que está sendo vivenciada por nós e pelos indígenas e está sendo construído por eles. Então a floresta nada mais é um jeito de preservação de memória. Parece até, a gente fala, um jeito de disseminação, não, é preservar. Preservar localmente não é deixar um HD lá nos povos indígenas, com a temperatura, enfim, as condições locais, esse HD se perderia muito tempo, computadores, enfim, os dispositivos tecnológicos têm uma vida muito curta quando você está no meio da mata. Mas uma placa de madeira escrita à mão, ela tem uma perenidade muito grande, e a história está lá nessa placa. E junto da história, uma árvore que vai crescer sobre a memória daquela pessoa. Então, esse é o programa Vidas Indígenas nos Guajajaras. A ideia da floresta é uma ideia dos jovens. E a ideia dos Guardiões da Memória também é uma ideia dos jovens, porque eles têm lá um papel que se chama os Guardiões da Floresta. São jovens que lutam pela floresta. Eles têm camiseta, eles têm o que eles chamam de farda, né? Eles têm toda uma forma de olhar. E quando eles estavam conosco lá trabalhando a memória da comunidade, eles falaram assim, a gente também é Guardiões da Memória. E aí nasce também essa ideia de que o futuro vai ser, no museu, também vai ser trabalhar os Guardiões da Memória em todos os povos que têm interesse, povos indígenas no Brasil que têm interesse em registrar, preservar, disseminar suas memórias da sua forma, do seu jeito, e fazendo da forma que melhor atende eles, né? Talvez em outros povos não seja uma floresta, seja um rio de memórias, né? Ou, enfim, qualquer outra maneira que a gente possa juntos construir a ideia de que a história não pode ficar só no online, tem que também ficar no próprio território. Então, esse é um pouquinho. E o museu está se dedicando, hoje, metade do orçamento do museu, quase, está dedicada a povos indígenas, exatamente trabalhando a memória desses povos. Maravilha, muito obrigada, Marcos. Eu queria fazer uma pergunta para você e para a Rosa, a mesma pergunta para vocês. A gente está falando da parte mais maravilhosa, né, dos projetos, das atuações. A gente sabe que dentro da área ambiental, de sustentabilidade, falar de ESG, a gente encontra muito trabalho em rede, muitas instituições que já têm trajetórias, que já se vinculam, que conseguem parcerias, porque é uma discussão que está há muito tempo também aí, não que a memória não esteja, né, não estivesse. A gente também já vinha discutindo, mas temos mais dificuldades de encontrar ampliações dessa temática e dessas instituições para esse trabalho de redes e parcerias. Então, eu queria que vocês dessem um exemplo de quais são os maiores desafios. Quais as maiores dificuldades que vocês encontraram nesse trabalho em rede? Se vocês puderem partilhar conosco. Quer começar, Rosa? Eu começo? Eu acho assim, a gente trabalha com dois, né,
dois tipos de grupos, né? Um são organizações, coletivos, e tem os desafios próprios, e os voluntariados, que são indivíduos, são pessoas que também têm seus próprios desafios. Eu acho que o maior desafio entre os dois é entender o porquê, sabe? É saber exatamente por que a gente está fazendo aquilo juntos. O que cada um ganha, porque, na verdade, quando você faz uma parceria, todo mundo está ganhando alguma coisa, né? Tem algum benefício. Então, e isso tem que estar muito claro, muito evidente. Então, um voluntário, quando entra no programa do museu, ele vai transcrever uma história de vida, ele vai fazer um serviço pesado. Transcrever uma história é muito pesado, é um trabalho muito complexo. Mas eles sabem disso, né? A gente deixa isso ciente para eles, porque eles têm uma formação para isso. Mas, ao mesmo tempo, eles sabem que eles vão ter, na íntegra, um olhar para aquela história. E eu acho que é isso que é o objetivo deles. É ter acesso, é mergulhar numa memória de uma pessoa. E é isso que eles retornam para a gente. Quando a gente faz com uma organização, é a mesma coisa. Qual é o benefício e qual é o interesse dessa organização e qual é o interesse do museu? E nos núcleos a gente deixa muito claro. É exatamente que em rede, organizações utilizem a tecnologia social da memória para fazer seus projetos de memórias locais, realizar seus impactos locais, e que isso seja uma grande rede, que essas histórias estejam no acervo do museu ou não, mas que elas sejam utilizadas, né, no âmbito desse impacto, né, de disseminação e preservação das memórias, né, e principalmente assegurando que essas organizações, elas vão ter esse viés, elas vão olhar para a história e falar assim, isso é um patrimônio da humanidade. Seja ela estando numa placa, seja ela estando em uma base de dados disponível ou nas redes sociais, ela é um patrimônio da humanidade. Então, eu acho que as pessoas terem clareza por que elas estão fazendo aquilo juntos é o mais importante, ao meu ver. Total, Marcos. Acho que isso tem muito a ver com o que eu ia trazer, que é a questão, especialmente no voluntariado, né? Mas acho que em rede também, do comprometimento, porque a gente está vivendo num mundo que a gente é bombardeado por muita informação, por muita coisa acontecendo, né? A gente compete com o Netflix, com a praia, com o trabalho, com as lives, é muita coisa acontecendo. Então, você ter o comprometimento das pessoas, tanto com a rede ou com o trabalho, né, a que ela se comprometeu, está muito ligado com essa questão do porquê, né? E do porquê e do processo, eu acho, do entendimento de como ter um processo organizado, né? Então, uma coisa com começo, meio e fim, né? Você sabe que vai acontecer isso por causa disso, naquele momento, e você vai se reportar a tal pessoa. Então, acho que os processos, e aí é uma coisa que a gente no Atados tem prezado muito nas nossas formações, que é a questão da gestão, né? O setor social, às vezes, é isso, é uma pessoa fazendo tudo sozinha. Ela não tem braço para organizar. E aí, realmente, se alguém entra ali, chega, se não tem o acolhimento, se não tem o processo, a pessoa vai sair, porque não foi tão bem acolhida, né? Então, eu acho que a questão da gestão e de ter os processos definidos, alinhados ao propósito, são um desafio, assim, para as organizações, né? Para a atuação. E da rede é isso, assim, é como a gente consegue trazer todo mundo com as agendas muito atribuladas, né? Com todo mundo no entendimento de que aquilo ali é uma prioridade mesmo. Mas acho que o processo, de fato, hoje em dia é o que tem mais pegado aí para as instituições. E acho que está mudo, Viviane. Essa última? Vamos pegar a instituição. Achou? Eu tenho... Peraí, eco? Eu tenho uma pergunta para o Marcos e para a Rosa. Como é que pequenas... Eu escrevi aqui, mas eu vou falar. Como é que pequenas instituições, ONGs, prefeituras, né, de cidades pequenas podem se valer desse trabalho em rede, do voluntariado, para projetos que talvez eles tenham em mente, não conseguem colocar em prática por falta de pessoas para fazerem, de recursos financeiros também, recursos humanos e recursos financeiros, não necessariamente estando ligado a algum projeto do Museu da Pessoa ou atados, né? Eu, lá de uma prefeitura pequena, gostaria de fazer um projeto e não tenho recursos humanos nem financeiros. Como é que eu poderia usar a rede e o voluntariado? Vocês têm exemplos de coisas que vocês já fizeram ou que vocês conhecem? Boa. Eu acho que
é botar o sonho no mundo, assim. No Atados a gente fala muito sobre o fazer, jogar a ideia para o mundo para as pessoas comprarem. Então, é isso, você falou na prefeitura, uma organização que realmente o Atados não tem a capilaridade nacional, né? Às vezes tem uma ONG que está numa cidade muito pequenininha que não vai ter um voluntário, às vezes vai ter alguém à distância, mas para atuar ali diretamente, não. Mas é colocar qual é o seu objetivo, qual é o propósito, o que você deseja fazer e o que é a função daquelas pessoas, né? Isso é muito importante, o entendimento do que ela vai fazer e por quê. E aí divulgar isso, né? A gente gosta sempre de chamar uma reunião, então às vezes é isso, participe do projeto X, que você vai fazer isso para beneficiar essa instituição e o que você vai ganhar com isso. E as pessoas estarem juntas numa reunião, você apresentar qual é a proposta, e especialmente fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo, né? Eu acho que o Trajetórias é um pouco esse exemplo, assim, é abrir numa reunião a nossa ideia, a nossa vontade, e as pessoas se sentirem parte, se sentirem detentoras de poder opinar ali, né? Então, vamos fazer junto isso, vamos fazer isso colaborativamente. O que vocês acham? Como que a gente pode fazer? Mas, claro, ter o processo estruturado de como vai ser. Então, eu acho que é isso, como acho que Viviane que falou, né? A gente nós somos pessoas gostam de pessoas. Então, quando a gente está junto, as ideias reverberam ali, né? Quando você tem uma ideia, bota no mundo, vão chegar a mais pessoas. Porque se você não falar o seu sonho, se você não falar a sua vontade, as pessoas não vão saber. Aí vai chegar alguém ali, não, mas eu conheço fulano de tal que pode ajudar sim, eu conheço. E aí a sua rede vai ampliando cada vez mais. Então, acho que o primeiro passo é estruturar essa ideia, mas não super estruturar, né? Às vezes a gente fica no idealismo de ter que ser perfeito e jogar essa ideia no mundo. A Rosa falou de um lugar de muito conhecimento, né, sobre isso, né? Eu vou falar de um lugar de uma pessoa que foi voluntária. Então, assim, eu sei muito bem que na minha história de vida, as ações que eu fiz como voluntário lá no início, quando eu era muito jovem, quando eu tinha 20 anos de idade, me modelaram profissionalmente para hoje, né? Assim, isso já faz bastante tempo, já faz quase 20 anos, né? Então, assim, o meu primeiro projeto que eu escrevi foi premiado no edital. Eu era voluntário de uma organização para deficientes visuais e fiz um projeto sobre como trabalhar a cultura caipira, né? Que eu sou do interior de São Paulo, com deficientes visuais. E eu era voluntário, coordenei esse projeto 3 anos como voluntário, escrevi como voluntário, atuei como voluntário e foi a porta de entrada, assim, até do meu profissional, né, do meu desenvolvimento profissional no que diz respeito à coordenação de projetos e à elaboração, né? Eu comecei lá, né, sendo voluntário. E quando eu entrei na ONG, é uma ONG pequena que trabalha com deficientes visuais, né, essa que eu ajudei nesse período. Era isso, eles estavam abertos a qualquer pessoa que pudesse fazer qualquer coisa, pintar um muro, ajudar, arrecadar algum tipo de recurso, fazendo rifa, eles estavam abertos, assim, e eu fui lá, e foi muito legal, que era um mar de oportunidades. E aí, como eu estava muito interessado já na questão cultural, enfim, eu já tinha um pequeno conhecimento, porque eu era funcionário público na época, e eu falei, vou escrever um projeto para vocês vão ter um projeto sim, assim, e foi muito lindo, foi muito legal. Eu acho assim, isso é a prova que uma organização de base pode ter, e eu não era o único voluntário, tinha voluntário fazendo outras coisas ali, tinha, na verdade, diversos voluntários. E a pessoa que cuidava da organização, ela estava aberta, ela só deixava a porta aberta e você passava lá. Eu não tinha nenhuma relação muito íntima com o assunto de deficiência visual, mas foi um lugar que eu achei aberto para mim fazer minha ação, que eu puder ajudar, puder participar. Então, eu acho que tem que estar aberto e assim, naquele caso muito aberto, mas eu acho que um modelo melhor é quando você tem um pouquinho de clareza já, quando você chama alguém e fala assim, olha, eu preciso que você pinte esse muro, que você capte recurso com rifa, que você, enfim, grave histórias, né? Eu acho assim, as prefeituras e as organizações de base, né, de território, elas, por exemplo, você tem uma universidade na cidade, você tem que se relacionar, você tem ali naquela universidade dezenas de alunos que estão querendo fazer alguma coisa, e muitas vezes eles não têm espaço para isso. Então, levar alguma coisa estruturada pode ser um grande potencial
para que essas pessoas entendam que elas têm um papel no mundo, e esse papel no mundo pode desenvolver elas profissionalmente, como foi no meu próprio caso. Então, acho que está aberto, é um ponto, mas aí, conhecer um pouco o Atados é muito bom, porque daí você não só está aberto, mas como você consegue organizar um pouco, né? Ter alguma ideia, o porquê, como, o que essa pessoa ganha, né? Qual é a relação de benefícios que as duas pontas vão ter, né? E isso é muito importante. Então, eu acho muito factível, eu vivi isso, né, na minha própria história, que o voluntariado ele tem um potencial imenso na vida da pessoa e na vida de quem oferece também. Então, é querer entender como a Rosa bem disse, eu sou também dessa lógica da vida, não acho que você tem que planejar muito, você tem que testar, fazer, colocar no mundo, ver se vai dar certo, se não deu, você já reinventa, e dedicar energia, acreditar que aquele negócio ali vai dar um fruto, vai acontecer, vai ser bom para todos os que estão envolvidos naquele processo. Eu acho que o voluntariado é exatamente sobre isso, ser bom para todos, né? Muito obrigada, Marcos, obrigada, Rosa. Eu só tenho a agradecer pelo trabalho de vocês, né, por toda essa contribuição. Eu acho que todos que estão aqui representando instituições ou se representando, né, como pessoa, ganharam muito nessa manhã, né? Ganharam muito não só em conhecer as duas instituições, os trabalhos, a atuação de vocês, o volume, né, de atividades que vocês já desenvolveram, o alcance dos projetos, mas também conhecer essas possibilidades de atuar, né, atuar como instituição e atuar como sujeito. Então, acho que nós conseguimos chegar onde a gente queria chegar. Eu só tenho a agradecer o Atados e o Museu da Pessoa. Nós colocamos em alguns momentos aqui o link para o preenchimento do certificado para as pessoas que participaram. Agradeço a todos que nós não conhecemos e que migraram, né, do outro link para cá. Agradeço o que nós conhecemos, tem várias pessoas conhecidas que estão aqui, né, que fizeram parte da nossa história também aqui, Centro de Memória, Fundação, gente que já conhece o Atados, quem já conhece o Museu da Pessoa. Muito obrigada a todos vocês. Como a Ana falou no começo, nós teremos 4 edições da Jornada Cultural esse ano. A nossa próxima edição vai ser em parceria com a Associação Brasileira de Memória Empresarial. Vai acontecer no dia 24 de agosto. Nós vamos divulgar, claro, né? Nós vamos ter o tema A Diversidade como um caminho para a inovação. Teremos convidadas a Gabriela Blanchet, da FGV, e a Janaína Gama, do Mais Diversidade. Então, vai ser um encontro também de muito ganho, muito potencial para todos nós. E depois teremos até o final do ano mais 2 jornadas culturais que serão presenciais, que vão acontecer com o Museu do Café e com o Museu da Imigração. Então, quero muito agradecer a todos vocês. Foi uma ótima manhã, de muito ganho. E agradeço aqui em nome da Fundação Bung e também do Centro de Memória Bung. Um bom dia a todos. Bom dia, um abraço a todos. Obrigada, pessoal. Obrigada. Bom dia. Obrigado. Até a próxima.